Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Você que pode, aí na sua casa, nesse momento tão especial de hoje, que é o nosso culto de Santa Ceia, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Vamos dar início ao nosso culto com essa canção de alento para os nossos corações. Você que conhece essa letra, cante conosco. Tenha esse momento de comunhão, de adoração, aí onde você está, amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesta noite nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos ao Senhor, a Deus, que aquiete os nossos corações, que esteja conosco, Pai, que esteja no direcionamento deste culto, Senhor. Tudo que for feito aqui, Deus, é para Te louvar, é para Te engrandecer, porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Aleluias. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle. Então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Sua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que Você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que Você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por Você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando.
que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair? A sua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a sua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama, Só assim eu não me sinto só. aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluias! Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Aquieta nossa alma, Senhor. Porque só em Ti nós encontramos abrigo. Só em Ti nós encontramos refrigério, meu Pai. Principalmente nesse momento que nós nos encontramos em total incerteza. Que o Senhor venha aquietar as nossas almas. Que nós possamos entender que tudo vem dEle, é por Ele e para Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Você pode adorar o Senhor neste momento. Você pode adorar o Senhor mesmo estando em sua casa. Glorifica a Ele. Exalte a Ele. Sinta a presença do Espírito Santo derramando sobre você nesta hora. Glorifica a Deus. Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, exaltamos ao teu nome, nos lançamos aos teus pés e te damos, Senhor, liberdade nesta noite do Senhor ministrar sobre as nossas vidas. Te damos liberdade do Senhor derramar a tua graça sobre nós. Espírito Santo,
tenha liberdade de derramar a tua presença sobre nós. Nos entregamos a Ti os nossos corações, entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. Espírito Santo, que os nossos corações sejam como uma terra fértil, uma terra que está pronto para receber a Tua palavra, para receber a semente do Senhor. Oh Senhor, que a Tua palavra seja essa semente, e que ela possa brotar sobre as nossas vidas, e ela possa produzir frutos diante do Teu altar. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te louvamos. Ainda que a tempestade ela venha, Senhor, ainda que as dificuldades se levantem, Senhor, ainda que nós venhamos enfrentar lutas, nós não iremos retroceder, continuaremos diante da Tua presença, continuaremos e nos renderemos diante do Teu altar, Senhor, porque nós confiamos em Ti, ainda que tudo venha escurecer, ainda que a luz do sol venha sumir, oh Senhor, nós não iremos perder a nossa fé, estamos firmados em Ti, pois o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força. Te louvamos, Senhor, Te louvamos. Senhor, vai de encontro a cada lar agora, vai de encontro, Senhor, a cada família, vai de encontro a cada homem, mulher e criança que está ouvindo a Tua palavra neste momento. Ministra sobre os corações deles, ministra, Espírito Santo, sobre a vida deles agora, que haja, Senhor, esperança no íntimo agora. Oh Deus, a tempestade que estamos passando, a tempestade que estamos enfrentando, que nós possamos ter a consciência que o Senhor está no barco, que o Senhor está conosco, nós não estamos só, que nós possamos ter essa consciência e essa esperança, Senhor, porque a Sua palavra diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome santo do nosso Senhor, e confiamos em Ti, Deus, confiamos em Ti, Te louvamos, em nome de Jesus, Te louvamos, Senhor, seja engrandecido hoje e sempre, amém e amém, Jesus, amém, queridos, boa noite, paz seja convosco. Nós estamos aqui, mas eu estou com muita saudade de todos vocês, o coração está doendo muito, neste momento que nós estamos aqui na igreja, somos poucos, mas o coração está assim doendo, com vontade de ver cada um de vocês aqui. Mas apesar de tudo que nós estamos enfrentando, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é Senhor sobre as nossas vidas, e nós não iremos nos esmorecer, e estaremos aqui, de uma forma ou de outra, na simplicidade, ou até mesmo com tudo isso que vocês estão vendo, nós estaremos levando a palavra do Senhor até a tua vida, até o teu coração. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, e sendo a Santa Ceia do Senhor, quero pedir a você que antes de começar a palavra, que deixe tudo preparado, deixe o pão preparado, deixe já o suco preparado. Eu quero te pedir que você separe tudo para a quantidade de pessoas que estão na sua casa. Ah, pastor, mas tem alguém aqui que não é cristão, não tem problema, separe a ceia para ele. Hoje todos nós vamos cear diante da presença do Senhor, porque é Páscoa, e sendo Páscoa, nós estamos comemorando e reconhecendo que Cristo ressuscitou. O nosso Cristo, Ele não está morto, Ele vive, Ele reina, e Ele reinará para todo sempre, e Ele reina sobre a nossa casa, Ele reina sobre a nossa família, e é isso que nós estamos hoje fazendo, trazendo literalmente a presença do Senhor para dentro da nossa casa, e permitindo a Ele que venha ministrar sobre os nossos corações e os corações de toda a nossa família, sendo cristão ou não, sendo católico, sendo espírita, o que for que professa fé, nesta noite o Senhor Ele está ministrando sobre o teu coração, está ministrando sobre a tua vida.
E nós não podemos deixar de falar um pouco daquilo que vem a ser a Páscoa e a importância que ela teve. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia nas suas mãos, se você está com ela, e você abrisse comigo, por favor, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. É uma leitura um pouco grande, mas ela se faz necessária para que você possa compreender tudo aquilo que o Espírito de Deus tem a falar ao seu coração. Êxodo capítulo 12, versículo 1 em diante. Olha o que a palavra diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este mês vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não a comereis dele nada cru, nem cozido, nem em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura, e nada dele deixareis, até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Queridos, o livro de Êxodo, capítulo 12, como nós lemos, nos fala da instituição da Páscoa, onde Deus ele traz essa ordenança sobre a nação de Israel. Agora, o que nós precisamos entender é que a instituição da Páscoa, ela veio a partir de um momento onde uma nação, ela precisava receber a salvação. Eles precisavam ter um símbolo, um significado, um direcionamento, para que eles pudessem confiar no Senhor, literalmente, porque a instituição da Páscoa, ela veio no momento em que a morte estaria visitando a nação do Egito, para que os primogênitos de toda a casa viesse a ser morto, isso pela desobediência de Faraó. E é interessante porque a Bíblia nos mostra que o fato de Faraó ele ter endurecido o coração para Deus, foi na verdade uma permissão de Deus, para que o poder de Deus se manifestasse de maneira grandiosa. É até interessante quando nós falamos sobre isso, porque nós não conseguimos entender o fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó, mas em muitos momentos nós não temos que entender o que Deus faz, e nem o porquê Deus faz. O que nós precisamos, na verdade, é ter fé e confiar no Senhor, porque tudo aquilo que Ele faz com um propósito, Ele faz com um objetivo. E quando nós lemos as Escrituras, nós conseguimos perceber que tudo aquilo que Ele fez, não só manifestou a sua glória e o seu poder naquele tempo, mas manifestou a sua glória e o seu poder em tempos posteriores, ao ponto de que hoje nós estamos falando daquilo que aconteceu há tempos atrás, e isso se torna um fundamento para a minha fé e para a sua fé. Porque a Bíblia nos mostra, livro de Romanos, capítulo 10, fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós lemos
a palavra e encontramos os milagres de Deus, os milagres do Senhor, nós conseguimos perceber que Deus é Deus de poder, Deus é Deus de atitude, independente do tempo. E se Ele fez os milagres que fez no Egito, e após a saída de Israel do Egito, imagino que Deus Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Ele é Deus de poder, Ele é Deus de misericórdia. Porque a Bíblia nos mostra que a Páscoa, ela veio ser instituída, como eu disse, no momento em que o anjo da morte viria. E qual é o significado da Páscoa? A palavra Páscoa vem da palavra pessar, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Então, quando Deus instituiu a Páscoa para a nação de Israel, o que o Senhor estava falando para eles? Eu passarei por cima, eu irei poupar aqueles que me obedecerem, aqueles que obedecerem a minha voz, aqueles que obedecerem os meus mandamentos. Porque Deus Ele não só manifestou a sua graça a partir deste momento, mas nós encontramos no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 7 em diante, a Bíblia nos mostrando o manifestar de Deus através das pragas que vinham sobre o Egito. Antes da Páscoa, Deus manifestou a sua graça. Nós encontramos as pragas, que foram as águas que transformaram-se em sangue. Encontramos as pragas das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da peste dos animais, a praga das úlceras, a praga da saraiva. Encontramos a praga das trevas e a morte dos primogênitos. Sabe o que é interessante, meu querido? É interessante porque tudo isso aconteceu tipificando a vinda de Cristo Jesus. Porque nós sabemos que, como a Bíblia nos mostra, a Páscoa ela tinha um significado, ela tinha o seu símbolo, que era o Cordeiro morto antes mesmo da fundação do mundo. E esse Cordeiro, ele tipifica o Cristo que foi morto na cruz, para trazer salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é interessante porque esse ato da Páscoa, esse ato do manifestar de Deus, isso aconteceu por volta de 1200 a 1400 anos antes da vinda de Cristo. Deus já estava instituindo, Deus já estava mostrando para a nação de Israel o que era um sacrifício e o que era obediência. Então tudo o que Deus faz hoje, Ele faz para um propósito futuro. Talvez eu não consiga entender aquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje. Talvez você não consiga entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. Talvez a nação brasileira não consiga entender o porquê que nós estamos passando por essa situação dessa pandemia. O mundo talvez não consiga entender. Nós não entendemos hoje, mas nós vamos entender isso no futuro, porque em tudo Deus tem um propósito. Apesar das mortes que estão acontecendo, em tudo Deus tem um propósito. Eu e você estamos aprendendo com tudo o que está acontecendo. E isso Deus estava ensinando, porque quando você pega a Bíblia, a palavra de Deus, meu querido, ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada dia. Aquilo que Deus falou no passado, ela também serve para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje, porque ela se renova a cada manhã. Eu e você podemos ler o mesmo versículo todos os dias, e todos os dias o Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer uma palavra, algo diferente ao meu coração e ao seu coração. Agora, tudo está ligado ao coração que está lendo. Porque se você deseja receber uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que vai transformar o seu coração, meu querido, você vai encontrar palavras de vida quando você estiver lendo a Bíblia. Agora, se você lê a Bíblia simplesmente com os olhos naturais, porque a palavra nos mostra no livro de Coríntios que a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, e se você ler a palavra com os seus olhos carnais, simplesmente com as suas emoções, e não permitir com que o Espírito de Deus ele venha falar no teu íntimo, tudo aquilo que você lê não vai fazer nenhum sentido para você. Então é por isso que eu te peço, ouça as ministrações com seu coração e não simplesmente com seus ouvidos.
Leia a palavra de Deus, não simplesmente com seus olhos, mas leia a palavra de Deus com teu espírito. Aonde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. O Senhor, Ele deseja desatar na tua vida a preocupação, o desespero, a falta de esperança. Ele deseja trazer a palavra no teu coração, porque é a palavra que gera paz no meu íntimo, é a palavra que transforma o meu coração e o seu coração no momento da dor. Não tem outra maneira, não tem outra forma. É a palavra de Deus que acalma os nossos corações no momento do desespero. Então confie no Senhor, aprenda a confiar nele, porque a nação de Israel, eles tiveram de aprender a confiar em Deus. Imagine você, vindo um homem falar: olha, prepare-se porque a nação estará saindo do Egito, se prepare. Mas aí a Bíblia nos mostra que veio o faraó e colocou mais peso sobre a nação, colocou mais castigo sobre a nação. E Moisés falava com o povo: confiem no Senhor, e eles tiveram de aprender a confiar no Senhor, porque nós encontramos a Bíblia nos mostrando que quando veio a primeira praga, também veio o maior peso sobre Faraó, o maior peso de Faraó sobre a vida dos filhos de Israel. E eles tiveram de confiar no Senhor, e o Senhor foi fazendo, o Senhor foi mostrando o teu poder, o Senhor foi mostrando a tua glória, o Senhor foi mostrando o teu grande poder. Então no momento da dor, entenda, nos momentos da tribulação, a tribulação ela produz em minha vida e em sua vida um momento de glória, um momento de poder, um momento do agir de Deus. Então eu e você temos que confiar, Deus Ele está agindo sobre a minha vida e sobre a tua vida, e que nós possamos liberar a palavra e dizer: Deus, haja sobre essa nação, que haja um quebrantamento sobre essa nação, porque o que Deus estava mostrando para a nação de Israel, Ele estava mostrando: eu sou o que sou, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de milagre, eu sou o Deus do impossível, e é esse Deus que nós estamos falando, é esse Deus que nós estamos servindo. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus de amor, e Ele é o Deus de propósito. Ele é o Deus de propósito. Em tudo Deus tem propósito. Então eu e você precisamos confiar nele, confiar no Senhor. Agora, quando nós lemos o livro de Êxodo 12, nós encontramos que o Senhor Ele deu ordenanças. Então entenda, eu só tenho a Páscoa na minha vida, eu só tenho a salvação sobre a minha vida a partir do momento em que eu aprendo a obedecer. Porque se eu não obedeço, eu não tenho a Páscoa. Lembre-se que Páscoa significa passar por cima, poupar, salvação, remissão. Então eu e você só conseguimos experimentar o verdadeiro significado da Páscoa quando há obediência à palavra. Queridos, isso não está na Bíblia o que eu vou dizer, mas é algo que eu acredito. Quando nós lemos a palavra, nós encontramos a Bíblia dizendo que a nação de Israel, ela saiu. Mas eu creio também que tiveram alguns egípcios, isso não está na Bíblia, isso sou eu que estou falando. Alguns egípcios que creram também, e que também saíram, talvez estiveram dentro das casas de algum israelita, de algum judeu, e eles também receberam ali, comeram juntamente com a nação de Israel o cordeiro, as ervas amargas, e saíram, o pão asmo, e saíram juntamente com a nação de Israel, porque eles viram o grande poder de Deus no meio da tribulação. Sabe por onde que eu me baseio dentro disso? Porque quando nós olhamos para o livro de Josué, nós encontramos a Bíblia nos mostrando que Raabe, apesar de ser uma prostituta, e ela, pelo fato de ter acreditado no Deus vivo e ter se rendido ao Senhor, a Bíblia nos mostra que ela saiu com o Egito, com a nação de Israel. Tanto é que Raabe, ela entra na genealogia de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 1. É por isso que eu creio que algum egípcio acreditou no Senhor e saiu com a nação de Israel, porque
se eu e você obedecemos a Deus e confiamos na sua palavra, sabe por que nós obedecemos? Porque nós cremos naquilo que Ele disse. E se eu creio de todo o meu coração naquilo que Ele disse, eu tenho um ato de fé, que é cumprir e fazer aquilo que Ele mandou. E é por isso que eu creio, eu acredito, que não só a nação de Israel saiu, mas algum egípcio, ele também saiu, porque ele creu, e o ato do crer foi ter fé no Deus vivo. E eles saíram para a terra de Canaã. Isso pode parecer heresia, mas é o que eu acredito. Então entenda, a Bíblia nos mostra algumas atitudes para que a nação de Israel pudesse viver a Páscoa. A salvação de Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela só é alcançada quando há obediência. Olha o que a palavra do Senhor, e Deus deu algumas direções, alguns direcionamentos para a nação. Ele disse: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Então no dia 10 daquele mês, eles deveriam separar um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem manchas. Quando a Bíblia fala sem mácula e sem manchas, está dizendo um cordeiro que era sarado, que não tinha nenhuma ferida, não tinha nenhuma doença. Então o primeiro, aos 10 deste mês, separe um cordeiro. O segundo, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam juntar com outra família. Se a família fosse pequena, então 2 famílias iriam se juntar, e ambas famílias estariam consumindo o cordeiro. Este foi uma da segunda ordenança. Outra ordenança: o cordeiro seria sem mácula, e seria um macho de 1 ano, ao qual eles deveriam tomar de suas ovelhas. Entenda, a obediência a Deus está relacionado à minha vida, porque você consegue observar que quando o Senhor manda a nação de Israel separar o cordeiro, disse: você irá separar um cordeiro da sua casa, o seu cordeiro das suas ovelhas, não é um cordeiro do outro. Então a salvação, ela é individual, é eu obedecendo a Deus, é você obedecendo a Deus, é o seu vizinho obedecendo a Deus. É uma obediência na individualidade, mas apesar de ser uma obediência na individualidade, é uma obediência que faz com que o corpo entre em harmonia. É por isso que uma nação inteira saiu do Egito, porque na individualidade de cada um eles obedeceram, mas quando saíram um corpo, saiu uma nação inteira de uma terra que eles eram escravos dentro dela. Vamos lá, e continua dizendo assim: e guardareis o cordeiro até ao 14º dia deste mês. Então no dia 10 do mês eles estariam separando o cordeiro, e até o 14º dia, ali naquele dia, seria o dia do sacrifício. Olha o que diz: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Mais um mandamento do Senhor: à tarde. O sacrifício do cordeiro, ele não seria um sacrifício pela manhã, ou muito menos pela noite, seria tarde, por volta de 2 horas da tarde. Sabe o que significa isso? Deus é Deus do mínimo detalhe. Quando nós pegamos o livro de Gênesis e nós lemos falando sobre Noé, nós encontramos Deus falando com Noé o seguinte: você irá construir a arca, irá fazer tudo conforme eu estou dizendo. Sabe o que Deus está querendo falar? Que o seu mandamento, ele precisa ser obedecido conforme Ele diz, e não conforme nós queremos. Não é conforme a minha vontade, mas é conforme a vontade do Senhor. Tanto é que Cristo, Ele mesmo diz que Ele veio cumprir a vontade do Pai, e o prazer e a comida e a bebida dele era cumprir a vontade do Pai e não a sua vontade.
Quando ele estava no Getsêmani orando, ele disse: Senhor, cumpra-se a sua vontade, não a minha vontade. Então Deus está trazendo para a nação de Israel, falando: você só viverá a Páscoa a partir do momento em que você obedecer os meus mandamentos. Então obedeça ao Senhor, obedeça a sua voz, obedeça os seus mandamentos. E a Bíblia nos mostra que eles tiveram de sacrificar o cordeiro à tarde. Isso por volta de 2 horas, eles estariam sacrificando o cordeiro, segundo os estudiosos. E continua dizendo: e tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Um outro exemplo interessante: o proprietário da casa, aquele que estava na casa, aquele que era dono do cordeiro, aquele que estava junto com a família, ele é que pegaria o sangue do cordeiro e passaria nos umbrais da casa, passaria na verga da casa. Então é você e eu que somos aqueles que irão cuidar da nossa casa, da nossa família. Hoje é a Santa Ceia do Senhor, e é interessante porque a Páscoa foi estabelecida e foi cumprida dentro da casa da nação. E hoje, talvez pela primeira vez na história, pelo menos desde quando eu me entendo por gente, nós estamos cumprindo a Páscoa dentro da nossa casa, com a nossa família. Sabe o que é isso? Isso é um ato profético para a tua casa e para a tua família. Oh Deus, oh Pai, isso é um ato profético para a tua casa e para a tua família. O Senhor, Ele está liberando para a tua casa e para a tua família a salvação, o passar por cima. Eu libero isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Este mal, ele não alcançará a minha vida e não alcançará a tua vida. Este mal não alcançará a minha casa e não alcançará a sua casa. Mas a salvação do Senhor, ela está neste momento entrando na tua casa, entrando na tua vida. Você hoje é o sacerdote do teu lar. Você vai liberar a palavra de salvação sobre a tua casa. Você vai liberar a palavra de salvação sobre a tua família. Nós podemos fazer esse ato profético. Nós podemos liberar essa palavra. Você vai liberar a palavra comigo, juntamente comigo, aí dentro da tua casa. Você é o sacerdote do teu lar neste dia. Você pode repetir comigo: Senhor Jesus, eu libero sobre a minha casa a sua presença. Eu libero sobre a minha casa a sua vida. Eu libero sobre a minha casa a sua salvação. Eu libero sobre a minha família. Toque na família neste momento. Segure na mão desse familiar seu que sair. Eu libero sobre a minha família a sua salvação. Eu libero sobre meus filhos. Eu libero sobre o meu esposo, sobre a minha esposa, a sua salvação. Libera essa palavra sobre a tua família. Você é o sacerdote do teu lar. Aleluia, glória a Deus. Mas a ordenança do Senhor, ela continua. E Ele continua dizendo: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. E diz assim, versículo 11: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Quando eu leio esse versículo 11, eu me lembro das 10 virgens, onde 5 eram imprudentes e 5 eram prudentes, 5 eram loucas e 5 eram sábias. E o que elas fizeram? As 5 sábias, elas estavam preparadas para a vinda do Senhor. As loucas não estavam preparadas, e é isso que Deus estava falando com a nação de Israel. Vocês irão comer, vocês irão cozinhar assar o cordeiro,
vocês irão se alimentar, mas vocês estarão preparados para sair, porque chegará o momento onde vocês estarão saindo da escravidão, para ir para o lugar que eu escolhi que vocês possam viver, que era a terra, a nova Canaã, um lugar que mana leite e mel. Então esteja preparado, meu querido, a todo tempo, a todo instante, preparado espiritualmente diante do Senhor, porque não sabemos a hora que Ele virá. Assim como as 5 virgens loucas, imprudentes, elas não estavam preparadas. Existe uma gama de cristãos, uma gama de pessoas que estão deixando a vida levar, estão deixando a vida as levar. E não é isso que Deus me chamou e te chamou para viver. Ele disse que nós precisaríamos estar preparados diante do Senhor, diante dEle, porque o dia virá em que Ele virá buscar a tua igreja. Não sabemos como, será como um abrir e fechar de olhos, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então esteja preparado a todo tempo, não deixe a sua lâmpada ela vir a se apagar. Busque o azeite no Senhor, e o azeite, meu querido, é o azeite espiritual, é o Espírito de Deus dia após dia. Eu sei que cultuar em casa não é a mesma coisa de você estar aqui na igreja, mas eu e você precisamos abolir esse pensamento, porque este momento é o momento do culto, onde você está se alimentando. Então cultue ao Senhor, mesmo estando na sua casa, louve a Ele, mesmo estando aí, glorifique a Ele, mesmo estando aí, ore a Ele se você sentir vontade, mas não esmureça, não fraqueje na fé, meu querido, não fraqueje na fé. Nós estamos passando pela prova de fogo. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de ministrações onde Deus trouxe aos nossos corações dizendo: se prepare para o dia mau, e o dia mau ele chegou. O dia da dificuldade ele chegou, e eu me lembro onde Deus trazia a mensagem dizendo: se prepare agora, porque se o dia mau chegar e você não estiver preparado, você vai morrer na fé. E agora eu te pergunto, você se preparou? Talvez você não se preparou. Então, meu querido, ainda há tempo, ainda há tempo. Aprenda a entrar dentro do teu quarto e orar, aprenda a ter vida com Deus, aprenda a glorificar ao Senhor. Busque o Cordeiro, se alimente do Cordeiro, eu e você podemos nos alimentar do Cordeiro. Então se alimente do Cordeiro, porque Ele mesmo diz no Evangelho de João, que aquele que não comer da tua carne e não beber do teu sangue, não tem parte com Ele. Então eu e você temos que nos alimentar do Cordeiro todos os dias. Então se alimente dele todos os dias. E a nação de Israel, eles tinham de cumprir essas ordenanças e ser obediente à palavra. Então eu e você só temos Páscoa verdadeira e real, e não é o coelhinho da Páscoa, e não é o chocolate, não é. O que é a Páscoa? É a misericórdia, a remissão de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, é a salvação do Senhor sobre mim e sobre você. E hoje é dia de Páscoa, hoje é dia de salvação, porque nós estamos declarando que o Senhor, Ele ressuscitou, e a Bíblia nos mostra que Ele ressuscitou, porque na sexta-feira da paixão, Ele estava sendo crucificado, mas no domingo de Páscoa, Ele ressuscitou, porque Ele é o Salvador. E Ele ressuscitou para me alcançar e te alcançar, para alcançar a nossa família, para alcançar este mundo. Oh Deus! Louve ao Senhor, meu querido. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o que o Senhor anseia é obediência. Obediência à sua palavra. Meu querido, se algum dos filhos de Israel eles não obedecessem, não fizessem tudo conforme Deus havia falado, com certeza, algum dos filhos de Israel seriam mortos, pelo anjo da morte. Mas sabe por que a nação saiu? Porque eles obedeceram. Então Páscoa, salvação, ela está ligada à minha obediência e à sua obediência. Se não tem salvação, se não tem Páscoa, se não tem obediência, já estou confundindo já.
porque eu comi muito chocolate. senão só tem obediência. Só tem Páscoa se tiver obediência. Se não tiver obediência, não tem Páscoa, não tem salvação. Olha o que o Senhor diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra, ele te rejeitou como rei. Sabe o que a Bíblia nos mostra aqui? Está falando de Saul, porque Saul não obedeceu a ordem e a palavra do Senhor, ele perdeu o seu trono, e a sua geração perdeu o seu trono. E é por isso que Samuel diz que obedecer é melhor do que sacrificar, porque muitas das vezes o sacrifício, ele não está ligado a um culto racional, mas ele está ligado, na maioria das vezes e muitas das vezes, a um culto emocional. E o culto emocional, ele não é um fundamento, ele não é uma rocha. Então, glorifique e entregue a sua vida ao Senhor através da obediência. Entenda, não é a palavra fora, meu querido, mas é a palavra dentro. Porque a palavra fora são atitudes emocionais, mas a palavra dentro é um culto racional, onde você consegue compreender a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Então é isso que Deus está trazendo ao meu coração e ao seu íntimo, é um culto racional, é Romanos 12 diante da presença do Senhor, conhecê-lo como verdadeiramente Ele é, conhecê-lo não só de ouvir falar, mas conhecê-lo porque você tem intimidade com Ele, dia após dia, porque você ouve a sua voz, você obedece aos seus mandamentos, você obedece às suas ordenanças, e eu só consigo entender aquilo que Deus está dizendo, quando eu tenho intimidade com Ele. Então busque intimidade com o Senhor, viva na presença dEle, viva com Ele, viva com Ele. Oh Deus, vou trazer algum entendimento para vocês a respeito da Páscoa. A Páscoa era a graça salvadora de Deus, não porque eles eram merecedores, mas porque Deus é fiel na sua palavra. Sabe o que é isso? Graça, amor não merecido. E apesar de não merecermos todo o amor que Deus, Ele tem por nós, mas ainda assim Ele nos amou. Olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 7, 7 e 10, diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso Ele os tirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então a salvação, ela é porque Deus, Ele nos amou primeiro, e esse amor, e esse juramento que Ele fez aos antepassados da nação de Israel, então, essa graça, ela me alcançou, ela alcançou a tua vida, porque nós não merecemos, meu querido. Quando nós falamos de Adão e falamos de Eva, nós estamos falando de duas pessoas que viveram a maior intimidade com Deus, mas viraram as costas para Deus, porque olharam para o seu próprio estômago, como diz Filipenses. E nós temos uma natureza egoísta em nós, temos uma natureza mentirosa em nós, uma natureza enganosa em nós. Mas sabe o pai que não perde a esperança no filho, e que a todo momento ele busca ensinar o filho, porque ele anseia que o filho seja a sua semelhança, e é isso que Deus faz. Ele luta dia após dia, é por isso que Ele enviou o seu filho, para que o pecado que me desfigura, e que desfigura a você, desfigura a sua família, a humanidade, Ele mandou o seu filho,
para nos purificar, para tirar a sujeira da minha vida e da sua vida, para que nós pudéssemos refletir a glória do Pai. Você sabe um espelho? Quando você vai tomar banho, o seu espelho embaça, e você vai olhar no espelho, e você não consegue ver o teu rosto, porque ele está embaçado. Sabe o que é necessário? É necessário você esperar para que o espelho ele venha desembaçar, e assim você consiga ver o seu rosto. É isso que Cristo ele faz na minha vida e na sua vida, porque o pecado ele embaça a minha vida, e a glória de Deus ela não consegue refletir sobre mim, não há semelhança, as pessoas não conseguem ver a semelhança através da minha vida e através da sua vida, mas o Cristo que morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado sobre mim e sobre você, e esse sangue é que me lava e me purifica. Quando eu o aceito como meu único e suficiente Salvador, ele nos limpa. E quando ele nos limpa, nós então somos transformados de glória em glória, à imagem do Deus vivo. Eita maravilha! E através disso, através dessa santificação, aqueles que estão ao nosso redor conseguem ver em mim e em você o Deus que eu e você servimos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E sabe como as pessoas conseguem enxergar Deus? Quando eu e você nos tornamos um espelho limpo, porque a sua glória reflete através de mim e através de você. Lembre-se de Moisés, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava do quê? Da glória de Deus. Então se purifique, meu querido. A Páscoa tipifica a salvação que recebemos de Cristo através da maravilhosa graça de Deus. A Bíblia no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. A salvação, a Bíblia nos mostra que ela não é pelas obras. Não importa aquilo que nós estamos fazendo, o que importa é a minha fé em Cristo Jesus e a minha entrega diante do teu altar, porque o fazer boas obras é uma ordenança do Senhor. Tanto é que o nosso Deus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se eu faço uma boa obra para aquele que está próximo de mim, isso não significa que eu alcançarei a salvação, porque é uma ordenança do Senhor. É amar ao próximo como a mim mesmo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Mas Deus está dizendo que a salvação, ela não é pelas obras, é um dom de Deus, é o amor de Deus, é a graça do Senhor, não porque merecemos, mas é porque Ele nos amou primeiro e se entregou na cruz por nós. O propósito também do sangue nas portas era salvar o primogênito de cada família. Este fato é um pré-anúncio do derramamento do sangue de Cristo na cruz para nos salvar do preço do pecado e da morte. Olha o que diz lá no livro de Hebreus capítulo 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então a morte do Cordeiro, no livro de Êxodo, era para trazer salvação aos primogênitos. A morte de Cristo na cruz do Calvário é para trazer salvação sobre a minha vida e sobre a tua vida, salvação sobre a humanidade. E essa salvação, ela me alcançou e te alcançou. A aspersão do sangue também nos umbrais da porta era um ato de fé, obediência. Esse ato resultou da redenção dos filhos de Israel. Quando nós falamos de redenção, redenção significa auxílio e proteção que livra de uma situação difícil. Entre outras palavras, salvação, resgate por Cristo Jesus. Então que eu e você possamos ter essa consciência que o sangue do Cordeiro, ela nos tira de uma situação difícil, Ele nos livra do pecado, Ele nos livra da morte, Ele nos livra da dor, Ele nos livra do sofrimento. Eu não estou dizendo que nós não estamos suscetíveis a nenhuma dor,
Eu não estou dizendo que nós não estamos suscetíveis a nenhum sofrimento, nós estamos suscetíveis. A Bíblia nos mostra que Cristo sofreu, os apóstolos sofreram, milhares sofreram, mas o que eu estou dizendo é que, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, ainda assim, nós temos a graça sobre as nossas vidas, o amor do Pai, porque por mais que nós sintamos as dores nesta terra, mas chegará o dia em que nós estaremos diante de Deus e a nossa dor não mais existirá, porque nós estaremos diante da presença do nosso Senhor, meu querido. E a Bíblia nos mostra que a tribulação, ela produz em mim um peso de glória, ela produz um manifestar de Deus. Então eu e você precisamos aprender a confiar no nosso Senhor. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então confia no Senhor, confia no Deus que você está servindo. O que também a Páscoa significa? O Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito de cada família. Isso pré-anuncia a substituição de Cristo em nosso lugar. Olha o que diz Romanos 5,8: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então, apesar da nossa vida de pecado, da sujeira que nós estávamos vivendo, da imundícia que talvez nós estávamos ou estamos vivendo, Cristo, Ele foi a substituição da minha vida e da sua vida, para que nós alcançássemos a redenção, através de sua morte na cruz do Calvário. É por isso que a morte de Cristo, ela foi tão dura. É por isso que Cristo, Ele sofreu tanto. É por isso que houve cravos, é por isso que houve espinhos, é por isso que o preço ele foi tão alto, porque eu e você estávamos em um lamaçal, em um charco de lodo, estávamos literalmente na destruição, e o preço foi alto, para que eu e você fôssemos resgatados da morte. É a Páscoa, é a salvação. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa salvação. O cordeiro para o sacrifício deveria ser sem mácula. Isso prefigura a impecabilidade de Cristo, ou seja, Cristo, Ele não tinha nenhum pecado sobre si mesmo, Cristo, Ele não tinha nenhuma imundícia sobre si mesmo. E sabe o que é tremendo, meu querido? A Bíblia nos mostra que mesmo Ele estando na cruz ou Calvário, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Sabe por quê? Porque o Cordeiro, Ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados, Ele não poderia ter nenhuma ferida na sua carne, Ele não poderia ter nenhuma doença. É por isso que o Cordeiro, no livro de Êxodo, ele tipifica Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo, Ele não teve nenhum de seus ossos quebrados. A sua carne foi ferida sim, mas os seus ossos não foram quebrados, porque Ele foi perfeito diante do Senhor, para ser o sacrifício perfeito, para alcançar a minha vida e para alcançar a sua vida. Olha o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 14, versículo 15: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Cristo, sem pecado, Ele foi o sumo sacerdote, aquele que se entregou a si mesmo para morrer na cruz do Calvário, porque Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou com amor, porque eu amei desde a fundação do mundo. Eu e você somos amados pelo Senhor, eu e você somos amados pelo nosso Senhor, oh Deus de amor. A Páscoa também, ela traz o significado de alimentar-se do Cordeiro, representa a identificação com um Cordeiro, e a sua entrega para a salvação. Realizamos esse ato quando ceiamos, comendo o pão e bebendo o cálice do Senhor. Então, quando a nação de Israel, eles comeram o cordeiro, as ervas amargas e o pão asmo, eles estavam tipificando a purificação
dos seus próprios corpos e a proteção sobre os seus filhos, para que eles pudessem sair de uma nação que vivia em pecado, e eles pudessem sair deixando para trás as coisas velhas e recebendo o que era novo diante da presença do Senhor. E o que é a ceia do Senhor? É o que nós fazemos. A Santa Ceia é o pão e o cálice, tipifica a carne de Cristo e tipifica o sangue de Cristo na cruz do Calvário. É literalmente Cristo em mim. Olha o que diz em Gálatas 2:20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então os filhos de Israel, eles só foram salvos porque eles obedeceram a palavra e porque eles comeram o cordeiro. Então nós só somos salvos em Cristo Jesus quando obedecemos a palavra e nos alimentamos do cordeiro pela palavra. É Cristo em mim, é Cristo no meu íntimo, Ele fazendo parte da minha vida. Não sou eu que vivo, é Cristo em mim, é Cristo vivendo em nós. E o viver de Cristo em mim e em você, meu querido, é uma obediência constante diante do Senhor. Então obedeça os mandamentos de Deus, obedeça aquilo que o papai está mandando, aquilo que o nosso Deus está nos dizendo. Obedeça, simplesmente obedeça. E a nação de Israel, eles só viveram a Páscoa porque eles obedeceram. E agora eu te pergunto, será que nós estamos obedecendo ao Senhor? Será que a nossa Páscoa está sendo uma Páscoa legítima ou está sendo uma Páscoa falsificada? Será que eu conheço os mandamentos de Deus para obedecê-lo e para cumprir como Ele me mandou? Queridos, o que eu tenho visto a cada dia, durante esses momentos que estamos passando, tudo isso que estamos vivendo, é que Deus, Ele está nos trazendo de volta, nos trazendo de volta a Tua presença. Ele está nos trazendo de volta ao Teu altar. Sabe quando o Senhor, Ele trazia a nação de Israel de volta à Sua presença? Quando ela estava caminhando fora da Sua presença, Ele permitia com que os inimigos atacassem Israel. Ele permitia com que a nação viesse a sofrer. Será que o que nós estamos enfrentando não é Deus permitindo e nos mandando uma mensagem dizendo: se volte para mim? Porque o que nós precisamos compreender é que nós só fazemos parte de Cristo quando obedecemos a Sua palavra e comemos o Teu pão e bebemos o Teu cálice. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos renunciando quem somos e estamos aceitando Ele sobre a nossa vida, Cristo em nós. E quando nós fazemos isso, é um ato de obediência. Então não é só a obediência para vir à igreja, não é só a obediência ao ato de carregar uma Bíblia, mas a obediência, ela é cotidiana, e é isso que Deus está trazendo a mim e a você. Se voltar para Ele, se voltar para a Tua presença, voltar ao Teu altar, se render aos Teus pés, deixar de viver uma vida religiosa. Talvez muitos estão entrando em parafuso neste momento. Muitos talvez estão desesperados, dizendo: meu Deus, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar na igreja. Mas você se lembra o que eu disse anteriormente? Se nós nos preparássemos sempre para o dia mau, quando esse dia chegasse, nós não iríamos sentir. Eu não estou dizendo que você, quando tudo isso passar, que você não precisa estar na igreja. Nós precisamos, porque a igreja é a comunhão do corpo de Cristo. Mas o que eu e você precisamos entender é que, se nós éramos religiosos, nós estamos sentindo e sofrendo agora, porque a religião, ela não salva. O que salva é Cristo. E nós não estamos querendo viver um ato religioso. Nós estamos, como estamos sempre falando, estamos te ensinando a adorar e a servir a Cristo em espírito e em verdade. Nós não te damos, meu querido, peixe, nós te ensinamos a pescar. O que é isso? Nós te ensinamos a palavra, porque é a palavra que me sustenta e é a palavra que te sustenta.
E a nação de Israel, eles só se sentiram sustentados porque eles ouviram a palavra, obedeceram a palavra, e quando eles obedeceram a palavra, o resultado da palavra foi a salvação. O resultado da palavra foi eles saírem do Egito para uma terra que manava leite e mel. Sabemos tudo o que aconteceu, mas eles obedeceram de antemão. E é isso que o Senhor está trazendo ao meu coração e ao seu coração: obediência. Mas eu só obedeço quando eu conheço. Eu só obedeço quando eu sei o que foi falado. Então obedeça ao Senhor. A palavra, ela não pode ser um peso na minha vida e na sua vida. A palavra, ela é um refrigério na minha alma e na sua alma. Nós começamos esse culto com aquele hino "Aquieta minha alma", e é isso que a palavra traz sobre mim e sobre você. Ele traz refrigério sobre mim, ele traz paz. E a Páscoa que nós estamos passando hoje é Deus dizendo: se prepare, porque eu estou arrancando vocês do Egito. Aleluia, Jesus. Eu estou arrancando vocês da escravidão. Eu estou arrancando o meu povo da sujeira, da mentira. Quando nós lemos a Bíblia, quando a nação de Israel, eles chegaram até Jericó, sabe o que Raabe falou com os espias? Raabe disse: eu sei quem vocês são. Vocês fazem parte daquele povo que foi tirado do Egito com mão forte. Deus, ele vai falar através da minha vida e através da sua vida. Deus, ele vai falar para essa nação e para o mundo, através de mim, através de você, através daquilo que ele vai falar, através daquilo que ele vai fazer. Mas sabe como Deus vai fazer? E através de quem Deus vai fazer? Através da vida daqueles que obedecerem. Sabe quais foram aqueles que chegaram a Jericó? Não foi aqueles que saíram do Egito, porque aqueles que saíram do Egito desobedeceram. Sabe quem foram aqueles que chegaram em Jericó? Foram aqueles, meu querido, foram os filhos daqueles que desobedeceram. E o que Deus está trazendo para mim e para você é: ou nós obedecemos, ou uma outra geração irá manifestar a glória do Senhor. Então eu quero fazer parte daquilo que Deus irá fazer. Eu quero ser o Josué, eu quero ser o Caleb dessa geração. Então que você possa ter esse mesmo sentimento de ser o Josué e o Caleb dessa geração, aqueles que vão levar a palavra da verdade, aqueles que vão levar a transformação, aqueles que vão ser luz em meio às trevas. E é isso que Deus anseia da tua igreja. Então desperta, tu que dormes. É hora de acordar, é hora de despertar. O tempo do Senhor, ele chegou para você. O tempo do Senhor, ele chegou para você, ele chegou para a igreja. É hora de despertar. Oh Deus, é hora de despertar. Então desperta. Desperta. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhes dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em casa. E os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa em casa. E hoje nós estamos preparando a nossa Páscoa, preparando a nossa ceia, preparando o nosso pão em casa, para que, assim como Jesus, ele celebrou a Páscoa com seus discípulos em casa, nós estamos celebrando a Páscoa
em casa, com os nossos familiares. Não é um pão somente, não é um cálice somente, tipifica, prefigura, é uma figura, melhor dizendo, do corpo de Cristo, do teu corpo e do teu sangue. E o que o Senhor está trazendo a nós nessa noite, é Ele trazendo que é hora de nós nos aliançarmos com Ele, de nos entregarmos a Ele, para que a morte ela venha passar sobre a nossa casa, para que a morte física que está tentando assolar, que está nos amedrontando, ela não encontre a nossa casa, e para que a morte espiritual, ela não me alcance, não te alcance. Mas se há alguém morto espiritualmente, nessa noite o Senhor Ele vai trazer vida e vida em abundância sobre você, porque Ele é o Senhor que não só Ele traz remissão, mas Ele vivifica, Ele gera vida onde havia morte, Ele traz da morte aquele que estava morto, espiritualmente, e se for preciso, fisicamente, porque Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Sabe o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que eles não só comeram um pão, mas havia também ervas amargas. Sabe o que significa a erva amarga? Significa a lembrança do pecado. É por isso que Deus, Ele não permite com que eu e você nos esqueçamos dos nossos pecados, porque o pecado que eu e você cometemos no passado, ele dói na minha vida, ele dói na tua vida, para que o Senhor Ele venha a ser honrado, porque nós conseguimos enxergar quem nós éramos e quem nós somos. Mas entenda, o que nós somos hoje, meu querido, não é nada comparado àquilo que Deus irá fazer com que eu e você nos tornemos no futuro. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando nós nos alinharmos com o Senhor. É céus se alinhando com a terra, é a terra se alinhando com os céus, porque Deus se manifesta aonde há alinhamento, aonde há organização. A casa dividida, ela não vai prevalecer. Mas a casa em ordem, ela manifesta a glória do Pai. Então nessa noite o Senhor está trazendo ordem sobre a tua vida, está trazendo ordem sobre a tua casa, está trazendo ordem sobre a tua família. E em nome de Jesus, a minha casa e a sua casa, meu querido, ela será literalmente luz para as nações, luz para o nosso bairro, luz para o seu bairro, luz para a sua rua, luz para o mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, Ele é santo, Ele é Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Oh Jesus, nós podemos louvar o Senhor, podemos cantar antes de ceiar. Vamos louvar. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, e os meus pecados suportou. Feche os seus olhos, fale com o Senhor neste momento. Deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis. Adore ao Senhor. É o Senhor, num gesto sim de amor, num jumentinho
Adore ao Senhor. Exalte a Ele, fale com Ele: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, em adoração. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, se você puder. Ministre sobre a vida dele, ministre sobre ele. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Confesse os seus pecados diante do Senhor, querido. O meu pecado, o seu pecado, ele não pode nos afastar de Deus. O seu amor é incondicional, o seu amor nos purifica. Amor no jumentil triunfou. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Ele ressuscitou, meu querido. Ele ressuscitou. Tu és santo, Senhor. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Cante ao Senhor. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Cante bem alto, cante bem alto. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Você pode segurar o cálice e o pão. Nós vamos consagrar o cálice, consagrar o pão. E que nós como família, apesar da distância, possamos juntos ceiar diante do Senhor, ceiar diante da Tua presença. É um pão somente, é um suco somente, mas tipifica Cristo na cruz do Calvário. E qual é o fundamento da ceia do Senhor? É a comunhão do corpo. Então que nós possamos em comunhão, mesmo em distância, louvar e exaltar ao nosso Deus.
Vamos consagrar, vamos orar. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença e consagramos esses pães, esses cálices diante do Teu altar, que tipificam, Senhor, a Tua carne que foi pregada na cruz e o Teu sangue que foi derramado. Meu Deus, hoje é Páscoa, Senhor, e nós nos alegramos porque o Senhor entregou o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Assim como o Cordeiro foi morto, Senhor, e a sua morte trouxe salvação aos primogênitos de Israel, a morte do Teu Filho trouxe salvação a toda a humanidade. Aqueles que já passaram, aqueles que estão vivendo no presente, e a salvação do Teu Filho alcança até mesmo aqueles que ainda não nasceram. E nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu infinito amor, e consagramos esses pães e esses cálices diante do Teu altar, e que nós como corpo possamos estar em comunhão contigo, meu Deus, até a sua vinda, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Você pode segurar o seu pão, nós vamos ler, nós já vamos cear. Vamos ler, olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que nós estamos fazendo hoje, meu querido, é um antigozo, ou seja, uma alegria antecipada daquilo que irá acontecer. Sabe o que Cristo disse? Ele disse que não tomará o suco da vide até que a sua igreja venha estar com Ele. Então o ato de nós ceiarmos é a lembrança que nós temos da morte de Cristo na cruz do Calvário, a nossa Páscoa, a nossa salvação. Mas é também uma alegria antecipada, porque Ele nos espera. Ele nos espera. Então que nessa noite eu e você possamos ceiar com a consciência que Ele foi morto para alcançarmos a salvação. E nós nessa noite nos aliançamos com Ele, porque nós abrimos mão de tudo que nos afasta da Tua presença, para viver diante do Teu altar, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode comer o pão e beber o cálice do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, você pode adorar o Senhor, glória seja o Rei, exaltar a Ele neste momento, glorioso Salvador. vamos orar a Ele, vamos orar ao Senhor. Yeshua, Tire um momento de adoração a Ele. Glória seja o Rei, Glorioso bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. a terra canta ao Messias. A morte não pode
ao do Senhor, meu querido. Senhor. Engrandeça Toda a Ele. terra Exalte ao canta Senhor. ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O nosso Deus ressuscitou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecemos o teu nome, ó Deus. Te louvamos, vamos adorar ao nosso Deus, meu querido. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Ele. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, Rei. Te engrandecemos. O Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa Páscoa, Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Todo o poder das trevas Ele levou. Exalte a Ele, meu querido. Exalte ao Senhor. Oh, Jesus. Deus vai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se tornou. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre, exaltando pra sempre, adorando pra sempre, Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Seja agradecido, Senhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre, exaltando pra sempre, adorando pra sempre, Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Deus de amor. O Senhor venceu. O Senhor venceu. O Senhor venceu. Venceu. O Senhor venceu na cruz. A morte. A dor. Venceu, 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 venceu por amor. Amor, amor, amor. A mim, a nós. O Senhor venceu porque nos amou primeiro. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Adore conosco, meu querido, adore conosco. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, Jesus, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Glorificamos a Ti, te louvamos. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Você pode levantar as suas mãos aí na sua casa. E nós vamos levantar um clamor neste momento pelas nações. Levantar um clamor neste momento pelas nações. Se nós servimos a um Deus que ressuscitou, então nós vamos falar: Senhor, ministra a tua cura sobre as nações. Você pode fazer isso? Levante suas mãos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos a Ti. E hoje, Senhor, sendo Páscoa, nós pedimos: Espírito Santo, comece a tocar agora nas nações. Comece a tocar nas nações agora, Senhor. Comece a tocar na nossa nação, Senhor. Comece a tocar, Senhor, além das fronteiras dessa nação. Meu Deus, comece a limpar, ó Deus. Oh Espírito Santo, que o sangue do Senhor seja aspergido pelas nações. E que a morte, Senhor, ela passe e a sua salvação alcance. Aonde há alguém enfermo, Senhor, aonde há, Senhor, uma pessoa no hospital acamada neste momento, que o Senhor comece a ministrar a tua cura agora em nome de Jesus.
Vá de encontro, Senhor, aos médicos. Vá de encontro, Senhor, a todos aqueles que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, Senhor, aqueles que fazem a limpeza, Senhor, todos os profissionais, ó Deus, que estão trabalhando. Meu Deus, cuide da vida desses homens. Todo homem, toda mulher, Senhor, cuide da vida deles, ó Pai. Cubra a vida deles com as tuas mãos. Eu entrego, Senhor, eu entrego todos nas tuas mãos. E liberamos palavra de milagre, liberamos palavra de cura, liberamos palavra de esperança, liberamos palavra de transformação. Senhor, nós entregamos o Brasil nas tuas mãos, entregamos Betim nas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, que esse mal, ele seja destruído de uma vez por todas. Cubra a nossa casa, cubra a nossa família, Senhor. Que a peste não nos alcance, não alcance, mas que ela seja destruída. É o que nós te pedimos, é o que nós te clamamos, em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, porque só Tu és Deus, só Tu és Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa. Não se esqueça, na quarta-feira nós teremos o nosso culto às 19h30, e que você possa participar conosco do culto online. Amém? Participe conosco e compartilhe o link. Compartilhe, você pode compartilhar pelo WhatsApp. Compartilhe, e que todos possam estar conosco na quarta-feira às 19h30. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, que você tenha uma semana abençoada. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Nós já estamos encerrando. Vamos orar ao Pai Nosso, agradecendo ao nosso Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos pelo culto, te louvamos por tudo que o Senhor ministrou sobre os nossos corações. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe, continue a derramar a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos proteja, Senhor, contra todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos com muitas saudades de todos, mas nós nos veremos em breve, em nome de Jesus. Amém? Um abraço para vocês, um beijão para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.